Olá, nós somos a Cereus Nutrição Animal, empresa que presta consultoria na área de zootecnia e também atua com representação comercial. Dando continuidade ao nosso curso de Excel, nesta quarta aula nós iremos conhecer os comandos condicionais. Vamos abrir aqui o Excel. No final da segunda aula, nós fizemos afirmações para o Excel e o Excel ele nos respondeu se essa afirmação era verdadeira ou se era falsa. Nesse caso, nós afirmamos que o peso do animal ele era igual, maior que, menor que, maior igual que, menor igual que e diferente de 400. E o Excel ele nos respondeu se essa afirmativa era verdadeira ou se ela era falsa. E a gente pode estar criando lógicas no Excel, onde se a minha lógica ela for verdadeira, eu terei uma resposta, e se ela for falsa, eu terei outra resposta. Isso através de uma condicional, do comando se. Então, vamos demonstrar. Então, nós temos aqui essa tabela, onde tem a identificação do animal, o peso, e eu quero separar os animais em lotes. Eu quero que o meu lote 1 seja de animais com peso menor que 400 quilos e um lote 2 com animais com peso igual ou maior a 400 quilos. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu coloquei aqui igual, se é o comando que a gente estará utilizando, abre parêntese, e aí está mandando a gente colocar aqui o teste lógico. Então, qual é o teste lógico aqui nessa situação? Então, o meu teste lógico vai ser que o meu peso ele é menor que 400. Ponto e vírgula. E agora está mandando colocar aqui o valor se verdadeiro. Então, se essa afirmativa ela for verdadeira, se o peso ele for menor que 400, esse meu animal ele será do meu lote 1. Então, eu vou colocar aqui, entre aspas, lote 1. E aí eu vou dar um ponto e vírgula. E aí está mandando agora escolher o valor se falso. Então, eu vou colocar aqui, entre aspas, lote 2. Fecha aspas. E a gente pode estar colocando o parêntese ou não e dar um enter aqui. E nesse caso aqui, o meu animal, ele é do meu lote 2. Então, para fazer todos, só vim aqui, dar 2 cliques. E eu fiz agora para todos. E eu estarei agora separando esses animais em lote 1 e lote 2, de acordo com ele ser menor que 400 quilos e maior ou igual a 400 quilos, só que de uma forma diferente. Então, eu vou colocar aqui, se, abre parêntese, o meu teste lógico, o meu peso, ele for maior igual a 400, diferente da forma que a gente tinha feito anteriormente, a gente colocou menor que 400. Então, o que acontece se esse animal ele for maior igual a 400 quilos? Ele vai ser do lote 2. E ao invés agora de escrever, eu posso estar selecionando onde está escrito lote 2. Então, eu vou vir aqui, ó, com a setinha, selecionei aqui minha célula que não está dando para ver, onde está escrito lote 2. E agora, como a gente viu também na aula 2, a gente vai ter que fixar, porque a gente vai arrastar para as outras células. Então, eu vim aqui, dou um F4, fixei a minha célula, ponto e vírgula. E o que acontece se essa afirmativa ela for falsa? Esse animal vai ser do lote 1. Então, vem aqui, clico aqui, lote 1 e F4. Então, dou um Enter. Então, só para ver aqui, a gente fez de forma diferente, mas a gente obteve o mesmo resultado. E se eu quiser agora separar os meus animais em mais lotes? Da forma que a gente viu, a gente só pode estar utilizando duas afirmativas, se um valor se falso e outro se verdadeiro. Como é que a gente estaria separando agora esses animais em 4 lotes? O primeiro lote com animais com menos que 390 quilos, o segundo lote com animais entre 390 e 399, o terceiro lote com animais entre 400 e 409 quilos e o quarto lote com animais igual ou acima de 410 quilos. Então, a gente vai estar utilizando o comando se
só que de uma forma um pouquinho diferente do que a gente tinha utilizado anteriormente. Então, a gente vai vir aqui, se, abre parêntese, o peso, ele for menor que 390, o que é que vai acontecer? Esse animal vai ser do lote 1. Fixei. E ao invés de a gente colocar agora o valor se falso, a gente vai estar começando um novo comando se. Então, vou colocar aqui se, abre parêntese, e agora eu vou fazer a segunda afirmativa aqui. Se o peso ele for menor que 400, então ele vai ser lote 2. Fixei, ponto e vírgula, novamente vou abrir um novo comando se. Se, abre parêntese, o peso ele for menor que 410, então o animal vai ser do lote 3. Fixei. E agora eu não preciso colocar um novo comando se para o lote 4. Eu vou simplesmente colocar se nenhuma dessas afirmativas que a gente fez for verdadeira, então eu vou colocar agora o valor se falso. Então, se nada disso for verdade, então o animal vai ser do lote 4. Então, só clicar aqui, fixar e dar um Enter. E aí, o Excel vai fazer uma correção aqui de fechar todos os parênteses que a gente não fechou. Então, só dá um sim. E esse meu primeiro animal, ele é do lote 4. Então, só vim aqui, como a gente fixou, é só a gente vir aqui e dar 2 cliques e eu faço para todos. Então, eu separei aqui os meus animais em lotes. E eu vou fazer aqui, como eu fiz anteriormente, utilizando uma lógica diferente. Então, eu vou colocar aqui, se, abre parêntese, o peso, ele for maior, igual a 410 quilos, ele vai ser do lote 4. Ponto e vírgula, se o peso, ele for maior ou igual a 400 quilos, ele vai ser do lote. Vou clicar aqui e colocar para cima, porque não está dando para clicar. Fixei, ponto e vírgula, se o peso ele for maior ou igual a 390, então ele vai ser do lote 2. Vou clicar aqui, botar para baixo. Fixei, ponto e vírgula, e se ele não for nada disso, então ele vai ser do lote 1. Fixei, um Enter, outro Enter. Então eu fiz a mesma coisa aqui, só que utilizando lógicas diferentes. A gente também pode estar fazendo uma soma impondo uma condição. Mas só antes aqui relembrando o comando de somar, se você quiser aqui somar o valor parcial, então você vai vir aqui igual, soma, ou vir aqui e dar um Alt igual, e ele faz aqui uma autossoma. E é só dar um Enter, e você tem aqui o total dos seus custos. E uma coisa que eu não cheguei a falar na aula passada, que é, você está realizando uma soma, isso serve para média, para conte, para todos os comandos aí. Se você tiver uma situação aqui onde você quer somar essas 3 primeiras células e essas outras células aqui, sem somar a célula aqui C9, você pode estar fazendo aqui da seguinte forma, igual, soma, seleciono as minhas 3 primeiras células, e aí eu vou utilizar aqui o ponto e vírgula. E aí eu vou selecionar as minhas outras células. E aí só dá um Enter. E eu tenho aqui a minha soma, sem somar a minha célula C9. Ou a gente pode estar fazendo da seguinte forma aqui, igual, soma, seleciono tudo, fecho parêntese, menos a célula que eu não quero. E aí dou um Enter. Eu fiz a mesma operação aqui, utilizando formas diferentes. Eu realizei uma soma
e subtrair. Bom, mas voltando às condicionais, a gente pode estar realizando uma soma impondo uma condição. Então, nós temos aqui a descrição, a quantidade unitária, o valor unitário, o valor parcial e a classificação, se é um custo operacional variável ou se é um custo operacional fixo. Então, se eu quiser somar os custos variáveis, eu vou utilizar o comando soma-se. Então, eu vou vir aqui igual, soma-se, abre parêntese, e aqui está mandando eu selecionar o meu intervalo, que seria o intervalo do meu critério. Então, o meu critério é a minha classificação, se é um custo variável ou um custo fixo. Então, eu vou selecionar aqui a minha classificação. Então, eu vou selecionar aqui, ponto e vírgula, e agora eu vou selecionar o meu critério. Então, o meu critério é o custo operacional variável. Então, eu vou vir aqui, clico na célula custo operacional variável, ponto e vírgula, e agora eu vou selecionar o meu intervalo de soma. Então, eu vou somar o meu valor parcial. Então, vou selecionar aqui meu valor parcial e vou dar um Enter. Só colocar aqui em formato de moeda. E eu tenho aqui a soma dos meus custos operacionais variáveis. Então, vamos fazer aqui para o custo operacional fixo. Eu vim aqui igual, soma-se, abre parêntese, vou selecionar aqui a minha classificação. E aqui vai uma dica. Se a sua tabela ela tiver possibilidade de crescer para baixo, se você selecionar apenas aqui as células que você já tem informação escrita, toda vez que você acrescentar, por exemplo, aqui, um custo a mais, que você vai colocar aqui abaixo, você vai ter um problema, que é ter que vir aqui novamente, selecionar tudo. Então, para você evitar esse tipo de problema, você pode estar fazendo da seguinte forma. Você pode vir aqui e, ao invés de ter aqui, no caso, do E3, da célula E3 a E19, você vai colocar aqui dois pontos, e eu vou estar selecionando aqui toda a minha coluna. Ou vem aqui e clica aqui no E e ele seleciona a sua coluna. Nesse caso aqui eu não cliquei porque essa minha primeira linha aqui, ela está mesclada. Então, se eu clicasse aqui, iria dar um erro. Então, eu selecionei aqui toda a minha coluna, ponto e vírgula, e agora eu vou selecionar o meu critério. O meu critério agora é o custo operacional fixo. Vem aqui, clico aqui, ponto e vírgula, e agora o intervalo da minha soma. Então, como eu selecionei aqui toda a minha coluna E, eu vou ter que selecionar aqui toda a minha coluna D. Então, vou colocar aqui D, D. E aí, só dá um Enter. Vou colocar aqui formato de moeda. E aqui são os meus custos operacionais fixos. Se eu tiver numa situação onde eu tenho mais de um critério, a gente não vai utilizar o comando soma-se. A gente vai utilizar o comando soma-sis. Então, a gente tem essa seguinte tabela aqui, onde a gente tem o ano, o tipo, se é uma receita ou uma despesa, a descrição e o valor. Então, eu quero aqui somar a minha receita, a minha despesa e o meu lucro anual. Então, como nós faremos? A gente vai vir aqui igual, soma-se, abre parêntese, e a gente vai selecionar agora de forma diferente que a gente tinha no soma-se. Primeiro, selecionava o intervalo do nosso critério. Só que aqui a gente vai selecionar primeiro o intervalo da nossa soma. Então, vou colocar aqui M, porque existe a possibilidade de minha tabela crescer para baixo, ponto e vírgula. Vou selecionar agora o meu intervalo do critério. Então, o meu primeiro critério aqui vai ser o ano. Então, minha coluna J.
ponto e vírgula, e agora o meu critério. Então, o meu primeiro critério aqui, como eu quero calcular a receita de 2017, então vai ser aqui 2017. Eu posso escrever aqui 2017 ou selecionar aqui uma célula. Selecionar a célula aqui, 2017. Ponto e vírgula, e agora eu seleciono o intervalo do meu segundo critério, que é a minha coluna K. Então, eu venho aqui K, ponto e vírgula, e o meu segundo critério, então, é que é uma receita. Então, eu vou vir aqui, vou clicar logo nesse aqui, porque quando eu arrastar, a minha célula seguinte é despesa. E aí, fecha parênteses ou não fecha, e dá um Enter. E eu tenho aqui a soma da minha receita do ano 2017. Então, para a gente vir aqui fazer a despesa, eu venho aqui, arrastar para baixo. Só para conferir aqui, vou dar 2 cliques e conferir. Então, eu quero a minha despesa de 2017. Então, eu selecionei aqui a minha coluna M, minha coluna J, que é do ano, o ano de 2017, a minha coluna K e agora a minha despesa. E a gente vai fazer agora a receita de 2018. Então, a gente vai vir aqui, igual, soma-se, abre parêntese, seleciono o meu intervalo da soma, no caso aqui, minha coluna M. Ou você pode vir aqui, selecionar daqui até embaixo. E se você tiver que arrastar, lembra de fixar. Então, ponto e vírgula, o meu intervalo do meu primeiro critério. Vou colocar aqui primeiro K. Ponto e vírgula. Eu vou somar aqui a receita. Então, vem aqui, clico aqui na receita. Ponto e vírgula. Seleciono o meu segundo critério, que é a minha coluna J. Ponto e vírgula. E o ano 2018. E aí, só dá um Enter. E arrastando aqui, eu tenho a minha despesa de 2018. E para calcular aqui o lucro, então eu vou subtrair receita menos a despesa. Então vai ser aqui igual a receita menos a despesa. E aí só dá um Enter. Ou a gente poderia ter calculado o lucro diretamente, sem ter calculado a receita e a despesa. Então a gente faz assim, igual, soma-se, abre parêntese, e vou fazer a mesma coisa que a gente já tinha feito. Então a gente vai selecionar aqui minha coluna M, ponto e vírgula, a minha coluna J, ponto e vírgula, o ano aqui de 2018, ponto e vírgula, a minha coluna K, ponto e vírgula, a receita. E aí a gente vai fechar aqui, colocar o sinal de menos para subtrair. A gente fez aqui a receita e agora vai fazer a da despesa. Então a gente vai começar um novo comando soma-se. Aqui soma-se, abre parêntese e vai praticamente aqui fazer a mesma coisa. Só que ao invés de a gente colocar a receita, a gente vai colocar a despesa. Então eu vou vir aqui para ser mais rápido, copiei, vou colocar aqui, colei. E ao invés aqui de selecionar a minha receita, eu vou selecionar a minha despesa. Aqui a minha célula aqui. Então, eu vim aqui primeiramente, fiz o soma-se da minha receita menos o soma-se da minha despesa. E aí, só dá um Enter. E aí eu calculei o lucro de 2018 aí de forma direta, sem ter precisado calcular anteriormente a receita e a despesa. E a gente também pode estar impondo condições para calcular uma média. Então, nós temos aqui a identificação do animal, o sexo e o peso ao nascimento. E eu quero saber a média de peso ao nascimento de acordo com o sexo. Então, a gente vai colocar aqui igual, média com acento, se abre parêntese. Vou selecionar o meu intervalo do critério, que é a minha coluna B,
ponto e vírgula. O meu critério, eu vou colocar aqui entre parênteses M, que eu quero saber o dos machos, ponto e vírgula, e o meu intervalo da média, que é a minha coluna C. Então, vou colocar aqui a minha coluna C. E aí, isso dá um Enter. E eu tenho a média de peso dos meus machos. Então, para fazer da fêmea, é só vir aqui e arrastar. Vim aqui, trocar o M pelo F e dar um Enter. Eu tenho aqui a média de peso dos machos e das fêmeas. E a gente também pode estar impondo mais de uma condição para a gente calcular a média. Nós temos aqui nessa tabela a identificação do animal, o sexo, o peso e o lote. Então, se eu quiser saber aqui a média de peso das fêmeas do lote 1, a gente vai utilizar agora o comando média cis. A gente vai aqui, então, igual média cis, abre parêntese, vai selecionar o meu intervalo de média, que é a minha coluna J, ponto e vírgula, e o intervalo do meu primeiro critério, que é a minha coluna I, ponto e vírgula, o meu primeiro critério, que no caso são as fêmeas, ponto e vírgula. Agora seleciona a coluna aqui do meu segundo critério, ponto e vírgula, e se ele é do lote 1, 2, 3 ou 4, nesse caso aqui do meu lote 1. Então, vou colocar aqui lote 1 e dar um Enter. Então, tenho aqui a média de peso das fêmeas do lote 1. Então, a gente pode estar vindo aqui, fazer para tudo, tirar aqui. A gente fez para tudo. E aí, só vir aqui e alterar. Esse caso aqui são os machos. A gente pode colocar até minúsculo, que o Excel ele não faz essa diferenciação aqui entre maiúsculo e minúsculo. Então, aqui dá um Enter. Vendo esse aqui é fêmea, só que aqui é do lote 2. Esse aqui são os machos do lote 2. As fêmeas do lote 3. Os machos do lote 3. As fêmeas do lote 4. E os machos do lote 4. Vou selecionar aqui, tirar aqui as vírgulas. E nós temos aqui a média de peso dos machos e fêmeas de acordo com os seus lotes. E a gente também pode estar contando, impondo uma condição. Nesse caso aqui eu quero contar os machos e as fêmeas. Então a gente vai utilizar o comando conte.si. Então a gente vai vir aqui igual conte.si, abre parêntese, seleciono o meu intervalo, que nesse caso aqui é a minha coluna B, ponto e vírgula, e o meu critério. Então, vem aqui, abro aspas, coloco aqui M, que eu quero aqui contar o número de machos. E aí, só dá um Enter. E eu tenho aqui o número de machos. E para as fêmeas, conte.si, abre parêntese, seleciono minha coluna B, ponto e vírgula, e entre aspas aqui eu coloco F, que poderia até ser o F minúsculo. E eu venho aqui e dou um Enter. E eu tenho aqui o número de machos e o número de fêmeas. E a gente também pode estar impondo mais de uma condição. Eu quero contar o número de fêmeas e machos por lote. Uma forma da gente estar fazendo isso, sem ter que ficar alterando, como a gente fez anteriormente, é a gente vir aqui e escrever lote 1, lote 2,
lote 3 e lote 4. E aqui ao lado, macho e fêmea. Então, fêmea e macho. Faço aqui. E aí é só a gente vir aqui e agora utilizar, como são duas condições, o conte.sys. Então, conte.sys, abre parêntese. Vou selecionar agora o meu primeiro critério, o intervalo do meu primeiro critério, que é aqui o lote, então minha coluna K, ponto e vírgula. O meu primeiro critério, então, é o lote 1, ponto e vírgula. O meu intervalo do segundo critério, que é a minha coluna I, ponto e vírgula. E agora, o meu critério. E aí, só dá um Enter. E a gente pode fazer para tudo. E a gente fez para tudo aqui. Caso você não queira que esteja aparecendo aqui, você pode estar deixando, por exemplo, essa fonte aqui na cor branco. Ou você pode vincular uma planilha. Então, como é que a gente pode estar fazendo isso? Vou vir aqui, colei, e eu vou vincular agora a planilha anterior com esta planilha. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, eu vou até excluir isso aqui. Aqui deu tudo zero, porque estava vinculada aquelas células, que eu retirei as informações. E eu vou vir aqui, ó, igual, conte.sys, abro parêntese, seleciono agora o meu primeiro intervalo, o intervalo do meu primeiro critério, que é a minha coluna aqui, K, ponto e vírgula. E vou selecionar agora o meu primeiro critério, que está lá na outra planilha. Então, venho aqui na planilha, clico aqui, ponto e vírgula, e a gente tem que colocar aqui o ponto e vírgula antes de voltar para a planilha anterior. Vou selecionar a minha coluna e ponto e vírgula e o meu critério. E aí, só dá um Enter. E eu contei aqui as minhas fêmeas do lote 1. E fiz para o restante aqui. De uma forma que eu facilitei a forma de escrever, vinculando com outra planilha. Bom, e se eu tiver a seguinte situação, onde eu tenho aqui a identificação da vaca, a idade dela em meses e o número de partos que ela já teve. Se eu quiser fazer um descarte das vacas que tiverem 76 meses ou mais e pelo menos 3 partos, então a gente vai estar utilizando, além do comando SI, o comando I, porque nós teremos aqui agora duas lógicas. A lógica de que, a primeira, a vaca ela tem que ter 76 meses ou mais, e a segunda, que ela tem que ter menos de 3 partos para ser descartada. Então, a gente vai fazer assim, igual, se, abre parêntese, e agora, ao invés de a gente escrever aqui o teste lógico, a gente vai abrir o comando I, porque são dois testes lógicos. Então, I, abre parêntese, e a gente vai fazer agora o nosso primeiro teste lógico. Então, se a vaca ela tiver a idade aqui maior ou igual a 76 meses e tiver um número de partos menor que 3, fecho parêntese, ponto e vírgula. Agora eu vou colocar, se essa afirmativa ela for verdadeira, então eu vou descartar a minha vaca. Caso essa afirmativa ela seja falsa, então ela vai permanecer no rebanho. Então vou colocar aqui
permanecer. E aí só dá um Enter. E a gente faz para todas aqui. Então nós temos aqui apenas 2 vacas com 76 meses ou mais que não tem pelo menos 3 partos. Então, para ser descartada essa vaca, ela teve que atender 2 condições. E a gente pode ter a seguinte situação: eu quero agora atender pelo menos uma dessas 2 condições. Então, se a vaca ela tiver 76 meses ou mais e não tiver pelo menos 3 partos ou mais de 120 meses, então ela vai ser descartada. Então, a gente vai colocar aqui igual se, como ela tem que atender uma condição ou outra, então a gente vai colocar aqui ou, abre parêntese, e como a gente fez anteriormente, a gente vai utilizar o i, porque essa vaca ela tem que ter mais ou igual a 76 meses e não ter pelo menos 3 partos. Então, vou colocar aqui a idade maior igual 76, ponto e vírgula, número de partos menor que 3. Fechei. Ponto e vírgula. E agora a gente entra no ou, que no caso aqui é a idade maior que 120. Fecho parêntese. Então, voltando aqui. Para a vaca ela ser descartada, ela tem que atender a condição de ter mais de 76 meses e não ter pelo menos 3 partos, ou ter mais de 120 meses. Só assim ela será descartada. Se essas afirmativas elas forem verdadeiras, então ela vai para o descarte. E caso seja falsa, ela vai permanecer no rebanho. E aí, só dá um Enter. E faz para todos. Então, as vacas que atenderem uma condição ou outra, elas serão descartadas. Bom, então a quarta aula ela fica por aqui e a gente espera que vocês estejam acompanhando essa série de aulas de Excel. Nos siga no Instagram, é Cereus Nutrição Animal. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, você pode nos mandar por e-mail ou deixar aqui nos comentários do YouTube. Se inscreva também no nosso canal, ative o sino de notificações para você receber uma mensagem logo que nós postarmos um novo vídeo e curta se você gostou. Muito obrigada por assistir até aqui.